Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 7 a 9. E o capítulo número 7, ele vai dar uma continuidade do capítulo 5, 4, 5 e 6, que fala sobre esse julgamento de Judá, essa fome e sede que a nação de Israel vai passar, né, especificamente em Jerusalém, sobre o destino do povo de Deus, né, que está lá ainda em Jerusalém, vai ser destruído, não vai sobrar nada, um terço morto pela espada, um terço morto por fome e por pragas, e um terço disperso entre as nações. O capítulo 7, então, é a conclusão disso, dessa primeira parte, desses juízos de Deus, e diz assim: o fim está chegando. Diz ali o verso número 1, no verso número 2, a parte B. O fim está chegando, vem sobre os quatro cantos da terra. Então Deus está dizendo que esse fim está chegando e a ira de Deus vai ser derramada sobre o povo de Deus, o povo de Israel, sobre Jerusalém. Por causa de todas as abominações que o povo de Israel havia feito e estava inclusive fazendo ainda, cometendo. O verso 4 diz: não te pouparei, nem terei piedade de ti. Tem ideia disso? Tem ideia do que Deus fala para com o seu próprio povo que Ele ama, dizendo: eu não vou ter dó, eu não vou poupar e nem vou ter piedade. Por quê? Porque chega, acabou. Ponto final. Agora é a hora da minha ira sobre vocês por causa de tudo aquilo que vocês fizeram e das suas abominações. Esse é o contexto. Tão severo é isso que no verso número 5 diz que Deus tem preparado para aquele momento mal sobre mal. Já está vindo. Os falsos profetas que ainda se encontravam lá no Reino do Sul, em Judá, no Reino de Judá, em Jerusalém, diziam que nada ia acontecer e viria paz sobre eles. Não, Deus estava falando através de Ezequiel ali entre os cativos e os exilados na Babilônia, que eles seriam completamente destruídos. E que Deus mostraria para o seu povo que Deus é um Deus que castiga. Diz isso no verso número 9. Vocês saberão que eu, o Senhor, castigo. Entenda isso. Deus é amor, claro que é, Ele é paciente, é longânimo, claro que sim, meu Deus do céu, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, com certeza, mas saiba que Deus também Ele é justiça, saiba que também Deus tem preparado a sua ira para aqueles que são rebeldes e duros de coração e praticam abominações a Ele. Entenda aí, saiba que Deus castiga, Ele pune quem merece ser punido e castigado. Você precisa entender isso e isso vai acontecer. A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre a tribulação e grande tribulação, onde será derramada a ira de Deus sobre a terra e sobre os seres humanos. Sobre todos aqueles, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que têm um coração duro e rebelde contra Deus. Deus saberá castigar as pessoas. Por isso hoje é o dia, é o momento de salvação, que a gente pode se aproximar e chegar diante de Deus para o buscar. Porque vai chegar um dia que isso será muito difícil. Quase impossível. A Bíblia diz ali, ele falando ao profeta Ezequiel no verso número 23 do capítulo número 7, faze uma algema, porque a terra está cheia de crimes e sangue. Olha, Ezequiel, faça uma algema e se algeme. Se faça como um preso, alguém que precisa ser condenado, punido porque fez algo. É assim que eu olho Israel. Israel precisa ser castigado, punido, condenado. Por quê? Porque eles derramaram sangue inocente, porque eles encheram a terra de violência, porque eles praticaram injustiça. E eu vou trazer das nações os piores, diz o verso número 24, para lidar então com Jerusalém. Deus traria de longe a Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, os caldeus, para então subjugar e destruir toda Israel e o templo, inclusive. Olha que interessante. E o verso 25 diz: quando vier a angústia, eles buscarão a paz, mas não encontrarão. Muitas pessoas fazem isso no seu dia a dia e são completamente desinteressados de Deus e têm prazer com o pecado, em coisas que Deus abomina. Mas no momento da angústia querem paz, no momento da angústia querem procurar Deus, no momento da angústia querem livramento, querem salvação. Mas a Bíblia diz aqui que no momento da angústia vão buscar paz, mas não encontrarão. Por que não vai encontrar, diz o verso 25? Porque se a gente está desinteressado da Bíblia, de ir para a igreja, de buscar Deus, de conhecer Jesus Cristo, de ter o Espírito Santo, de ter experiências com Deus e andar pelos seus caminhos, ao desinteresse completo, a uma ignorância tremenda acerca disso, acha que no momento da angústia a gente vai ter essas coisas? Não vai ter. Porque no momento da angústia não é para a gente descobrir essas coisas, no momento da angústia é para a gente colocar em prática a nossa fé, é para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu de Deus. Nos momentos de paz, nos momentos de tranquilidade, que é esse o seu momento hoje. Virão tempos difíceis sobre a terra.
Estamos esperando uma grande tribulação sobre a terra. E nesse momento saiba de uma coisa. As pessoas buscarão na sua angústia, buscarão paz, mas não encontrarão. Portanto, eu digo a você, é nesse tempo que a gente precisa buscar Deus. É nesse tempo que a gente precisa conhecer Jesus e a palavra de Deus e as coisas de Deus. Talvez você tenha vivido na pandemia tempos de angústia e tenha desejado a paz sobre o teu coração. Saiba, você precisa ir para a igreja, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo. Você precisa ter fome e sede das coisas de Deus e Ele vai saciar você. Ainda é o tempo disponível para essas coisas, mas um dia esse tempo vai acabar. Capítulo número 8, então, vai falar por que essa ira de Deus. Talvez você esteja lendo Ezequiel e esteja pensando, meu Deus, quanta coisa, quanta fome. Um vai acabar comendo o outro de tanta fome. Quanta destruição, parte mortos pela espada, parte mortos por praga e por fome, parte mortos sendo dispersados pelas nações. Meu Deus do céu, quanta coisa terrível. E talvez ele pergunte por quê? Que abominação é essa que o povo de Israel cometeu contra Deus? O capítulo número 8 vai falar. Um exemplo, uma das abominações que Israel fez, fora matar gente inocente, fora praticar injustiça, fora o rico oprimir os pobres, fora das mais diversas. Fora os maridos mandarem embora suas esposas e carta de divórcio e colocar elas na rua. Fora rejeitar os filhos, fora queimar os filhos em fogueiras, a Moloque, era das mais diversas. O capítulo número 8 vai falar sobre as abominações que Israel lá em Jerusalém está fazendo. Atualmente, porque Deus pega Ezequiel está na Babilônia. Lembra dos vídeos anteriores que nós lemos sobre isso? Ele está entre os exilados. Mas Deus dá a ele uma visão do que está acontecendo em Jerusalém. Naquele momento. Naquela fase da vida dele, naquele momento. Deus, a Bíblia diz no verso número 1, que ele viu então Deus, ele é a sua glória, Deus se apareceu a ele, e sucedeu que a mão do Senhor, Deus caiu ali sobre mim. Ele está tendo uma revelação, uma visão de Deus. Então olhei e vi alguma aparência de fogo. Da cintura para baixo era fogo e da cintura para cima era como resplendor metal brilhante. Ele está vendo a glória de Deus. O livro de Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo não é apenas a estrela brilhante, é a brilhante estrela da manhã, melhor dizendo. E aí olha o que aconteceu, ele tem essa visão então da glória de Deus, e Deus pega ele pelos cabelos. O texto está dizendo que Deus pega Ezequiel pelos cabelos nessa visão e leva ele até Jerusalém, lá no templo, para ele ver o que Deus está vendo. E o que então Deus permite que Ezequiel veja? As abominações do seu povo no templo. E olha o que Deus diz ali no verso número 3. Pega ele pelos cabelos, essa visão Deus me trouxe a Jerusalém até a entrada da porta do pátio de dentro, que estava em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme. Onde estava o assento da imagem do ciúme. Deus permitiu o profeta Ezequiel até Jerusalém, o templo, ver ali. Deus pegou ele pelos cabelos e permitiu que ele visse o assento da imagem do ciúme. O que é isso? É uma imagem que Deus tem ciúme. Olha que coisa mais interessante a gente ler isso na Bíblia. É idolatria, são imagens de escultura feitas pela mão de homens que o próprio povo de Deus, Israel, está orando, se ajoelhando, adorando. E Deus chama essas imagens de assento da imagem dos ciúmes. Aquilo está provocando ciúmes no coração de Deus, porque Deus escolheu esse povo, se mostrou para ele, se manifestou para ele, e ele está adorando imagens feitas pelas suas próprias mãos. Por madeiras que eles usam para fazer as imagens, mas também usam para cozinhar pão. Como é que pode essas coisas? E chamam isso de deuses. Deus leva ele no templo, num buraquinho, ele cavoca, Ezequiel abre um buraco alarga esse buraco e vê o que está acontecendo no interior do templo. Existe dentro do templo de Deus imagens de idolatria. Pensa nisso, dentro da casa de Deus ali, idolatria. Imagens que o povo de Deus está adorando porque deixou de adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele abre esse buraco e eu quero ler com você. Verso número 9, 10 e 11, disse-me ainda, entrevê as abominações horríveis que eles praticam aqui. Deus está mostrando os lugares para ele. Entrei e olhei, e vi toda forma de animais que se arrastam e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados nas paredes em todo o redor. Todas as paredes estavam pichadas, estavam pintadas de imagens de idolatria que o povo de Deus estava adorando. A Bíblia diz que eram animais abomináveis, animais que se arrastavam, animais que cavalgavam, que caminhavam, que se arrastavam, de todas as espécies.
Inclusive 70 anciãos da casa de Israel, incluindo Jananias, filho de Safã, eles estavam em pé diante das pinturas, com incenso, adorando e orando. Quem era esse Safã, Jananias? Eram lá na época de 2 Crônicas, se não me engano, capítulo 34 a 38, eles eram 34:8, 2 Crônicas 34:8, eles faziam parte dos governadores da cidade. O rei era outro, mas eles eram os governadores da cidade, daquela região específica. Eles estavam ali adorando dentro do templo. Dentro do templo não apenas sacerdote estava ali, mas pessoas civis, com autoridades civis, mas não religiosas. Só o sacerdote podia entrar. Estava ali com imagens pintadas nas paredes, eles adorando e oferecendo incenso, que é oração. Olha que loucura, isso é abominação. E Deus mostrou de novo para ele esses lugares e mostrou mulheres, como diz o verso número 14, mulheres chorando a Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz era uma divindade babilônica da fertilidade. Então pensa nisso, os governadores estão adorando imagens, pinturas na parede e orando essas pinturas. As mulheres estão chorando a deuses dos babilônicos. Os homens, verso 16, 25 homens à entrada do templo do Senhor adorando o sol. Pensa nisso. Talvez você fique olhando para esse capítulo 8 e fique imaginando, mas o que é isso? Pense você é casado há anos, décadas, e você saiu mais cedo do serviço, e você voltou para casa e encontrou o teu cônjuge na cama com outra pessoa, e vê os dois ali, pelados. Pensa o que é isso? É o que Deus está sentindo. É o que Deus está olhando. Deus está olhando para o seu povo, para a sua noiva. Deus está olhando para aqueles que ele fez uma aliança, e eles voltaram as costas para Deus, e estão se prostituindo com outros deuses, com imagens feitas por mão de homens, com imagens de animais que o próprio Deus criou. Eles estão orando, dobrando o joelho, adorando o sol, chorando por imagens de deuses de outros povos. É isso que está acontecendo. E Deus está irado. Não pense que Deus vai olhar tudo aquilo. Não pense que o marido que pega a sua esposa tendo relação sexual com o vizinho. Não pense que ele vai olhar, mãezoquinha de açãozoso. Não. A ira sobre um homem vem, imagine sobre Deus que é santo, santo, santo. E é por isso que ele vai fazer o que disse que vai fazer nos capítulos 4, 5, 6 e 7. Por causa de tudo isso que está acontecendo. E esse é o fim. Eu termino esse vídeo no capítulo número 9 dizendo que esses são os castigos, sim, que acontecerão sobre Jerusalém. Eles não vão ter paz. Não pense que eles serão livres, que vão reconstruir de novo sua cidade, que quem está lá agora vai permanecer e de alguma forma os inimigos não vão mais assolar. Não, Deus está dizendo, vai haver um terceiro exílio e então uma destruição completa. É o que Deus está dizendo. Mas em tudo isso vai ter um remanescente por causa das promessas de Deus, e Ele cumpre o que fala. Porque é necessário, não pode todo o povo ser destruído, porque senão não tem como Jesus Cristo nascer dessa nação. E Ele disse que dessa nação viria, quando fez a promessa a Abraão em Gênesis capítulo número 15. Então, Deus vai marcar, diz o verso número 4 do capítulo número 9, passa pelo meio da cidade. Deus dá ordem a anjos para então passarem, anjos e destruirão a cidade pelos babilônicos. Mas dá ordem a outros anjos que vão primeiro e diz, passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O que Deus vai fazer aqui? Ele vai destruir geral. Mas Ele sabe quem está orando, quem está chorando, quem está ajoelhado, quem está quebrando o seu coração, quem está se arrependendo por aquilo que está vendo. Está vendo a abominação que Israel está cometendo, a idolatria e a injustiça e derramando sangue inocente, mas tem um remanescente que está chorando. Eu quero que você olhe para aquilo que está acontecendo. Eu quero que você olhe para o noticiário, para aquilo que a gente está vendo nas redes sociais, e eu quero que você não se acostume com essas coisas, mas que você seja um remanescente do povo de Deus que chore por essas coisas. Chore com as abominações que estão acontecendo, chore com o casamento de homem com homem, mulher com mulher, pessoas andando como gatos na rua. Você precisa chorar por essas coisas, você não pode ver essas abominações e achar que isso é certo e que cada um faz o que quer. Não, eu e você precisamos chorar quando a gente vê as abominações acontecendo na terra. Quando a gente vê injustiça, quando a gente vê extermínio de etnias, quando a gente vê o rico destruindo o pobre, a gente precisa chorar quando vê o pai judiando do filho e da esposa. A gente precisa chorar por essas coisas. Sabe de uma coisa? Aqueles que choram, Deus está olhando e Deus vai marcá-los com uma marca na testa.
Diz aqui esse texto do capítulo número 9 de Ezequiel para protegê-los, para que eles não sejam dizimados, destruídos, nem por fome, nem por praga e nem pela espada. Olha que coisa mais interessante, e é assim que termina o capítulo 9. Inclusive Deus diz no verso número 6 do capítulo 9, matar idosos, moças e moças, criancinhas e mulheres, até exterminá-los. Geral Deus vai exterminar. Do mais novo ao mais velho. Ninguém vai sobrar. Você entende o que é a ira de Deus? E aí, enquanto isso acontecia na visão que Ezequiel via, no verso número 8, ele diz, Senhor, ele caiu e ele clamou, Senhor, Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Olha que coisa mais interessante. E a ira de Deus, então, estava sendo derramada naquela época, seria realmente completamente destruída, mas um remanescente, aqueles que estavam buscando a Deus, seriam guardados, protegidos por Deus. Viriam anjos que destruiriam, mas antes viriam anjos que marcariam essas pessoas para que ninguém as tocasse. Isso era uma forma de proteção do seu povo. Quem é você em tudo isso? É que tem a marca dos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo e o sangue de Cordeiro quando Deus olha para nós? Ou aqueles que estão à sorte das suas próprias escolhas porque endureceram e se rebelaram contra Deus? Sabe que eu e você temos uma escolha. Ainda há tempo, decida-se por Jesus Cristo. Decida-se por Deus, porque saiba, a gente passou por essas coisas. Deus é um Deus que castiga, diz o verso número 9. Você tem percebido o castigo de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida? Se humilhe, se arrependa, olha para dentro do teu coração, olha como o teu estilo de vida, como você tem vivido. Volte-se para Deus, porque ainda há tempo. Deus te abençoe.